Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, 27. Você pode abrir a tua Bíblia, dando glória a Deus, fazendo o ru. Você está na casa do seu pai, você pode fazer do jeito que você quiser aí, em nome de Jesus, na liberdade do Espírito. 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. Quem achou, diz achei. Quem não achou, fala espera. Amém. Vocês estão bem de Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém? Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Fala conosco. Que haja unção, que haja graça, que haja, Pai, a tua glória no nosso meio, Pai, em nome de Jesus, que nos transforma, que nos liberta, que salva, que batiza com o teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Que seja uma noite divisor de águas na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça neste lugar, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Olha só, ontem eu estive no acampamento ali da liderança dos adolescentes e naquele momento assim eu comecei a recordar a minha adolescência, né? Você começa a ficar meio saudoso. Eu já estou assim, mais dos 30, 31, a gente começa a ficar meio saudoso, né? Cheguei ali no acampamento dos adolescentes, falei, nó Deus, como o tempo passa rápido. Há um tempo atrás era eu que estava num acampamento como esse, em um retiro como esse. E Deus começou a ministrar algo muito forte ao meu coração, sabe? Eu tenho carregado isso comigo. Nós temos que ser uma geração, irmão, que não só prega uma palavra, que não só prega uma mensagem, mas uma geração que carrega e que é de fato uma mensagem. Eu não sei se você entendeu. Não é sobre pregar uma mensagem, mas é sobre ser uma mensagem. Eu posso ouvir um glória a Deus? É sobre sermos uma mensagem. É sobre as pessoas olhar para nós, olhar para a gente, caminhar conosco e ver em nós uma mensagem. E lá no acampamento eu falei um pouquinho sobre João Batista, que ele carregava uma mensagem. Ele carregava com ele uma mensagem. E algumas coisas têm marcado pessoas nesses dias. Eu tenho um grupo que chama Teia Connection. E a Teia são ministros, pastores e jovens pastores espalhados pelo Brasil. Nós estamos em 8 estados. Nós, assim, tem gente da Lagoinha, tem gente de outras igrejas, mas nós estamos juntos. E quando a gente para conversar, quando eu paro para conversar com algum deles, eu escuto deles a mesma coisa que nós estamos vivendo aqui. As mesmas marcas, a mesma sensação que está acontecendo lá no estado de Alagoas, está acontecendo aqui em Minas Gerais. E aí eu começo a entender o que Deus está fazendo no nosso meio, querido. O que Deus está fazendo. Deus tem algo novo para a sua igreja. Algo novo para a sua noiva. Olha só, o Evangelho, você precisa entender isso, porque eu ainda nem entrei no texto que eu vou pregar. O Evangelho, pega isso no teu espírito em nome de Jesus. Não é sobre algo que nós devemos usar. O Evangelho não é sobre algo que nós devemos usar. O Evangelho é sobre alguém que nós devemos conhecer. Está me entendendo? Pega aqui. O Evangelho é sobre alguém que nós devemos conhecer. E nós acabamos de ler em 1 Coríntios aqui, que nós somos o corpo de Cristo. E se hoje você está enxertado neste corpo, e eu falo muito aqui no culto, que tem muita gente frequentando igreja, sem ser enxertado no corpo, sem ser enxertado na videira. Muita gente encostada na videira, poucas pessoas enxertadas, porque quem é enxertado, irmão, ele sente a dor do enxerto. E a dor do enxerto, ela causa em nós um desconforto. Quando você é enxertado em um corpo, quando você é enxertado na videira, você sente algumas coisas cortando você. São renúncias que são feitas. É a sua vontade que não é mais a prioridade. Agora a prioridade é a vontade de Deus. Quem está me entendendo? E aí eu começo a entender alguns princípios do reino. Segura aí.
Um dos princípios do reino é exatamente esse. O evangelho não é sobre algo que nós devemos usar, mas sobre alguém que nós devemos conhecer. Um outro princípio do reino é: eu não caminho esperando o que Deus irá fazer. Calma que você vai entender. Eu não caminho esperando o que Deus irá fazer. Eu caminho desfrutando daquilo que Deus já fez. Você está me entendendo em nome de Jesus? Eu caminho agora desfrutando daquilo que Deus já fez por meio de Cristo Jesus. E agora eu tenho um posicionamento que alcança pessoas. Como membro, como alguém que foi enxertado na videira, eu começo a ter posicionamentos de alguém que alcança pessoas. Afinal de contas, o nosso maior ministério é de reconciliadores. Eu posso ouvir um glória a Deus? O nosso maior ministério é esse. Então, nós precisamos entender essas verdades do reino. Hoje eu desfruto de algo que Deus já fez lá na cruz do Calvário através de Cristo Jesus. Amém? Quando eu entendo isso, que eu caminho desfrutando, eu quero te convidar agora a entrar naquilo que Deus ministrou tão forte ao meu coração. Você agora enxertado na videira, você agora entendendo que você faz parte do corpo de Cristo Jesus. Abre a sua Bíblia aí em Romanos 12, 1. Se você não foi enxertado, você vai ser hoje em nome de Jesus. Amém? Romanos 12, 1. Abre a Bíblia aí no livro de Romanos 12, 1. Amém? Diz o seguinte, o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí Deus começou a trazer esses princípios do reino ao meu coração, ao meu espírito. E eu comecei a ser levado nessa palavra em Romanos 12, 1. Quando fala que Paulo está escrevendo aos romanos, dizendo o seguinte: a igreja que estava em Roma, as pessoas que estavam em Roma, falando o seguinte: olha só, eu rogo, eu clamo ao Senhor, a compaixão de Deus, para que vocês apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Preste atenção. Quando nós conhecemos a Cristo, irmão, quando nós somos enxertados na videira, quando nós mudamos, entendemos esse fato que Jesus morreu por mim, morreu por você, morreu por nós, nós começamos a respirar culto. Aí você deve estar falando: não, é isso aqui também, isso aqui é extensão. Eu sempre digo aqui, culto é vida. Quando você é enxertado na videira, quando você faz parte do corpo, quando você está dentro do corpo, você vive corpo, unidade. Porque existe uma grande diferença entre união e unidade. Unidade é sermos um, união é um conjunto. Deus nos chamou para viver unidade, é um só pensamento, é um só propósito. Quando nós entendemos que nós estamos em Cristo, agora nós começamos a respirar culto ao Senhor. Nós começamos a respirar esse ambiente de culto, onde a minha vida, dentro da minha casa, se torna um culto ao Senhor. Onde a minha vida, no meu trabalho, se torna um culto ao Senhor. Onde aqui na igreja eu vivo culto ao Senhor. Onde no meu relacionamento com a minha namorada, com a minha esposa, vira um culto ao Senhor. Onde tudo que eu faço vira um culto ao Senhor. E Paulo está dizendo o seguinte: eu rogo para que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Quem está comigo aqui? Segura aí, que Deus tem algo para falar ao teu coração em nome de Jesus. Preste atenção, a primeira coisa que eu preciso que você entenda. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto de Romanos: oferecer os seus corpos em sacrifício vivo é cultuar. É vida ofertada. Quem está me entendendo aqui? Oferecer o seu corpo como sacrifício vivo é culto ao Senhor. É uma vida que é ofertada ao Senhor. É uma vida de renúncias, é uma vida de entrega. Sacrifício vivo. Olha só o que diz em Efésios 2, 4, 6. Não precisa abrir. Diz assim, ó, Efésios 2, 4 a 6. Diz: todavia,
Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em regiões celestiais. Deixa eu te falar algo. Ofertar a vida é entender que não existe reserva. Pega isso no teu espírito em nome de Jesus. Ofertar a vida é entender que não existe reserva. Aí eu lembro daquela mulher que está diante de Jesus, levando uma oferta no altar. E Jesus está sentado, e aquela mulher, ela tinha 2 moedas. Ela poderia ter ficado com uma, mas ela resolveu entregar tudo. Eu estou apenas usando uma analogia para que você entenda, olha só, quando nós ofertamos a nossa vida como sacrifício vivo, ou é tudo ou é nada. Eu posso ouvir um glória a Deus? Ou é tudo ou é nada. Ou eu entrego sem reserva, ou eu não entrego nada. Ou eu sou de fato, ou eu não sou de fato de Deus. Eu não estou falando aqui de dinheiro, irmão, eu estou falando de vida. Eu estou falando de coração, de pensamento, de decisões, de atitudes, sabe, de norte. Eu entrego a minha vida diante do Senhor, sacrifício vivo. Primeira coisa que você tem que aprender: cultuar é vida ofertada. E nós não sacrificamos aquilo que está morto. Pega isso no teu espírito em nome de Jesus. Você já chegou num churrasco, e aí você pega aquele churrasco que está ali, né? Tá bacaninha. Aí você pega aquele churrasco assim, tem aquela carne bonita, aquela picanha, né, Iago? Você não gosta? O Iago não gosta não, você pode mandar para mim, que eu gosto muito de picanha. Você chega naquele churrasco, aquele animal que está ali naquela churrasqueira, ele estava vivo outrora. Ele estava vivo outrora. Sacrifício, ele é vivo. A gente entrega algo vivo diante do Senhor. A minha vida, agora vivificado por meio de Cristo Jesus, se torna sacrifício para o próprio Cristo. Você está me entendendo em nome de Jesus? Nós lemos aqui em Efésios: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A minha vida é uma oferta viva ao Senhor. Você está me entendendo? Nós não sacrificamos algo morto. Nós sacrificamos algo que está vivo. Eu e você fomos vivificados pelo Espírito de Deus. Nós temos vida de Deus em nós. Antes desligados, mortos espiritualmente, agora nós somos vivificados e entregamos a nossa vida. O problema é que tem hora que nós queremos viver a vida de Deus, mas não queremos abrir mão. Queremos os benefícios de vivermos com o Senhor, de falarmos eu sirvo ao Senhor, mas não queremos a hora da oferta, a hora da entrega, a hora da renúncia, na hora que eu falo assim: não, Senhor, para tomar a decisão eu preciso do Senhor. Tem gente se rebentando na vida toda, porque não para ouvir a voz de Deus. É um sacrifício vivo, é tudo ou nada. Você está me entendendo em nome de Jesus? Olha só o que diz em João 12, 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Ou seja, eu entrego a minha vida, irmão. Você entrega a sua vida diante do Senhor. Você fala: Senhor, os meus planos, os meus sonhos são seus. Faça de mim o seu querer. Eu lembro há muito tempo atrás, eu falei com Deus. Uma vez foi um rapaz numa igreja que eu estava congregando, há muitos anos, ele falou algo tremendo. E eu fiz aquela oração quando eu cheguei em casa e falei: Deus, regaça com a minha vida. Regaça, Deus. Muda as coisas de lugar, me rebenta, me molda novamente, como um vaso na mão do oleiro. Eu preciso ser moldado, nós precisamos ser moldados pelo Senhor. Para ser moldado, você precisa estar disponível, querido. Você precisa falar: Deus, eis-me aqui. Sacrifício vivo. Oferta viva
Entregue diante do Senhor. Será se eu posso ouvir um glória a Deus? Deixa eu te falar algo. Em nome de Jesus, pega isso no teu espírito. Nós estávamos mortos, mas nós fomos vivificados. Nossa vida nada mais é do que um sacrifício vivo ao Senhor. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Nossa vida nada mais é do que um sacrifício vivo ao Senhor. Pegou? Se você tem vida hoje, se você acordou hoje, está respirando, se você hoje tomou um café, se você hoje levantou, tomou um banho, aquela água gostosa caiu sobre a tua cabeça, se você vestiu uma roupa que você comprou, que você ganhou, sei lá, você tem vida. Se o seu coração está batendo e você sente o palpitar do teu coração, deixa eu te falar algo, você tem vida. Só que a tua vida não foi feita para você mesmo. Deixa eu liberar umas senhas para a tua vida nessa noite. Pega isso no teu espírito em nome de Jesus. Da nossa vida, nós somos coadjuvantes. Quem entendeu? Da nossa vida, nós somos coadjuvantes. O ator principal, a pessoa principal da nossa vida, continua sendo Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Querido, em nome de Jesus, absorva isso. Olha só, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo. Sacrifício santo. Segunda lição que eu aprendo. Não adianta estar no altar do sacrifício. Pega isso no teu espírito em nome de Jesus. Fica ligado aqui, não adianta estar no altar do sacrifício se o seu sacrifício não houver verdade e se não houver santidade. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Pega isso em nome de Jesus, não adianta estar no altar do sacrifício, irmão, se não houver santidade em nós. Você já viu alguém comer carne podre? Você já viu no meio do churrasco alguém oferecer uma carne ruim, uma carne podre, destruída? Sacrifício, irmão, tem que haver santidade. Sacrifício tem que haver pureza. Em nós, irmãos, agora vivificados pelo Espírito, por Jesus, nós entregamos a nossa vida como oferta viva ao Senhor e santa ao Senhor. Tem muita gente, irmão, falando que está vivendo um sacrifício, falando que está vivendo uma vida de renúncia, mas na frente das pessoas, na sua casa, no seu quarto, só Deus sabe quem você é. Quer saber como alguém é de verdade? Caminhe com Ele, intimidade. É por isso que Jesus chega para os discípulos, e os discípulos chegam diante de Jesus e falam: Jesus, mestre, onde você mora? Aí Jesus fala assim: vinde e vede. Porque a gente só sabe como uma pessoa está quando a gente olha para dentro da casa dela. A gente tem que parar com esse negócio de brincar, de ser santo, de viver uma vida de santidade. Deus está nos chamando para uma vida de sacrifício vivo e santo. Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus? Quando nós entregamos tudo que temos e somos, a santidade se torna o nosso alvo. Pega essa chave no teu coração em nome de Jesus. Quando nós entregamos tudo que temos e somos, a santidade começa a se tornar um alvo para nós. Nós vivemos agora uma vida onde a santidade se torna um alvo. Onde agora eu quero viver uma vida diferente. Onde agora eu sinto, eu desejo de todo o meu ser, com todo o meu ser, viver um caráter de Cristo em mim. Se eu pensava em roubar, eu não penso mais. Se eu pensava em adultério, eu não penso mais. Eu busco santidade. Se eu pensava em fazer tal coisa que não agrada ao Senhor, agora eu caminho no curso, na contramão do mundo, mas na mão de Jesus Cristo. Você está me entendendo em nome de Jesus? Olha só, nós ofertamos esse sacrifício vivo e santo ao Senhor. A pergunta que eu te faço é: será se você tem ofertado santidade ao Senhor? Será se você tem ofertado santidade ao Senhor, querido? Será se Deus, diante de você, quando você olha para o Senhor, você fala: Deus, eis aqui as minhas mãos limpas e santas.
Porque nós não estamos falando de pessoas que são perfeitas. A perfeição, irmão, ela não vem agora. O corpo glorificado só vai vir quando Jesus buscar a sua noiva. Agora pega isso no teu espírito. Santidade precisa ser alvo. Nós precisamos ter isso como meta. Quando a gente se posiciona a viver uma vida de santidade, a nossa queda agora ela não é mais uma prática, ela é apenas algo que acontece às vezes, rotineiro, algo que não me guia mais. Eu não sou guiado pelo pecado, mas agora eu sou guiado pela justiça de Deus e pela sua palavra. Eu posso ouvir um glória a Deus? Olha só o que diz em 1 Pedro 1,15. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Se o nosso Deus é santo, irmão, você também precisa viver uma vida de santidade. Você está me entendendo? Sabe, existe uma carência nos altares. Existe uma carência nos altares de falarmos sobre santidade. As pessoas têm esquecido desse ponto crucial da fé. As pessoas têm falado essa hipergraça que alcança as pessoas, essa hipergraça que dá legalidade para você viver a sua vida da forma dissoluta, do jeito que você quer. Isso é engano de Satanás, querido. A Bíblia fala que sem santidade é impossível ver o Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Deixa eu te falar um negócio. Se Jesus te justificou na cruz, se Jesus derramou um sangue por você, começa a valorizar esse sangue derramado. Começa a valorizar esse sangue derramado. A graça não foi de graça, querido. Vivam a vida de renúncia, uma vida de santidade. João 17 diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmão, quer viver uma vida de santidade? Mergulha nessa palavra, que ela é vida, ela nos vivifica, ela nos transforma, ela é a verdade de Deus para nós. Quer viver uma vida de santidade? Clama ao Senhor, busca ao Senhor, busque, faça jejum, leia a palavra do Senhor, tenha vida no secreto. Nós precisamos viver santidade. Eu clamo ao Senhor para que Deus levante cada dia mais pessoas para falar sobre uma igreja que é santa, pura e imaculada. Eu clamo ao Senhor para que Deus levante cada dia mais pessoas para falar que Ele vem buscar uma noiva vestida de branco. Eu clamo ao Senhor para que levante cada dia mais profetas e profetisas do Senhor para dizer: ei, você que está no pecado, se arrependa, vista vestes novas, vestes de louvor. Eu posso ouvir um glória a Deus? É tempo de começarmos a viver em santidade, assim como Deus o é, santo, puro, nele não há variação de dúvida, Ele é santo. Quem está me entendendo em nome de Jesus? A segunda lição que eu aprendo aqui: eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, mas também como sacrifício santo. Pecado não pode ser prática na vida do cristão. Pecado não pode ser hábito, prática na vida do cristão, senão você está vivendo iniquidade. Iniquidade não é sinônimo de santidade. Você pode até pecar, porque não tem como fugir disso, irmão. A Bíblia fala que se alguém fala que não tem pecado, a palavra de Deus não está nele, porque ele está falando que Deus é mentiroso. Nós pecamos, nós falhamos, somos justificados. Agora, se você vive na prática, irmão, você não está vivendo santidade, você está vivendo iniquidade. E Deus pesa, principalmente aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor, principalmente aqueles que almejam serem boca de Deus, ou estão fazendo algo na casa do Senhor. Não estou nivelando, não estou falando que existem graus na fé, não estou falando isso. Você é sacerdote, assim como eu sou, através de Cristo Jesus na nova aliança. Mas você que abraça a obra e não quer viver santidade, irmão, porque a Bíblia fala que a lei da semeadura, ela é certeira, não falha. Não há falha na lei da semeadura. Quem está me entendendo em nome de Jesus? Pega isso em 2 Coríntios 7,1, diz o seguinte: amados, visto que temos essas promessas,
tem algo para te motivar. Prega aí, ó. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Irmão, você precisa ser impulsionado e Deus usa promessas para te impulsionar. Só que nós somos santificados pelo temor ao Senhor. É por sabermos, e eu já falei isso aqui antes, temor não é apenas o ter medo, temor é respeito extremo. É saber que quando eu fecho a porta do meu quarto, ainda que as pessoas não me vejam, o Senhor está me vendo. Ninguém vai arriscar o carro lá fora, porque se Deus mandou falar, eu vou falar, irmão. Do jeitinho que Deus mandou falar. Nós precisamos começar a viver santidade. Eu falei no acampamento dos adolescentes da liderança, eu falei o seguinte, ó, João Batista, Mateus 3, ele vem falando o seguinte, ó, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. No capítulo 4, vem Jesus falando o seguinte, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A mensagem do reino, ela sempre é precedida pela mensagem do arrependimento. Eu e você precisamos nos arrepender, para que a gente comece a viver uma vida de santidade. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? É tempo de vivermos santidade. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Deus está chamando a sua noiva para um relacionamento mais puro. Aquela passagem onde está ali as 10 virgens. E elas estão com o seu azeite e com aquela, tipo a lamparina. A Bíblia fala que elas todas dormiram. Todas elas dormiram. Porque o noivo estava demorando. Tinha tardado. Só que, na hora que soa, na hora que elas ficam sabendo que o noivo está chegando, 5 delas tinham azeite e 5 não tinham. Só que aí as outras 5 que não tinham vão pedir para as que tinham azeite. E aí eu quero que você entenda o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Pega isso no teu espírito. O problema não é pedir azeite. O problema é pedir na hora errada. Não dá para pedir depois que Cristo voltou. Se você está com dificuldade de passar por cima de pecado, se você está com dificuldade de viver uma vida de santidade, o tempo de chegar e pedir, Deus, me socorre, pastor, me ajuda, irmão, me ajuda, estende a mão para mim, é agora. É agora. É agora que a gente clama socorro. A gente não espera o negócio se estreitar, arrebentar, o negócio cair, dar tudo errado para pedir socorro, não. Quem está me entendendo em nome de Jesus, começa a pedir socorro agora. Começa a falar, Senhor, eu quero viver uma vida de santidade, mas eu não estou conseguindo. Senhor, levanta, manda pessoas, me ajuda. Eu quero desabafar com alguém, envia a pessoa certa. Eu preciso de ajuda. Um dia eu precisei chegar diante do Senhor e falar, Deus, eu estou todo arrebentado, eu não estou conseguindo viver de verdade. E eu olho aqui, sabe, o que eu sinto é que existem muitas pessoas neste lugar que estão clamando por socorro, mas não conseguem falar. Deus está te chamando para uma vida de santidade, para uma vida de sacrifício vivo, mas você precisa começar a abrir a tua boca. A palavra do Senhor diz o seguinte, que se confessarmos o nosso pecado a Deus, Ele nos perdoa, mas para que sejamos curados, sarados, nós precisamos confessar os nossos pecados aos nossos irmãos. Quer viver santidade, querido? Começa arrependendo e confessando pecado. Posso ouvir um glória a Deus? Deixa eu ser profeta de Deus sobre a tua vida, levanta a mão assim. Eu profetizo sobre a tua vida um tempo de santidade, um tempo de temor, um tempo de busca, de intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. E você que crê e recebe, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Terceira lição nesse texto. Primeiro é sacrifício vivo, sacrifício santo. E agora volta comigo no texto, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Deus me arrebentou quando eu comecei a ler essa parte do agradável. Eu falei, Deus, como eu preciso melhorar. Às vezes nós estamos na caminhada da fé e achamos que sabemos demais. Você sabia que você pode ser muito bom em algo que Deus não te chamou para fazer?
para eu agradar a minha esposa, todo mundo atento aqui, deixa eu falar algo com você. Para eu agradar a minha esposa, eu preciso conhecer os gostos da minha esposa. Para eu agradar o meu amigo, eu preciso ter intimidade com ele a ponto de saber aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta. Eu sei que a minha esposa gosta de chocolate até demais, né? Misericórdia. Mas eu conheço. Eu tenho relacionamento, eu tenho intimidade. Você sabe por que muitas vezes nós não estamos oferecendo um sacrifício que é agradável a Deus? Porque nós não estamos tendo intimidade com Ele. Porque nós não estamos conhecendo a Sua palavra. Porque nós não estamos meditando naquilo que Ele fala que é a verdade, naquilo que o agrada, naquilo que sobe às suas narinas como um aroma suave. E aí muitos se perdem na caminhada por causa disso. Porque não estão oferecendo algo que agrada ao Senhor. Quer agradar alguém, conheça essa pessoa. Quer agradar a Deus, conheça o Deus que você serve. Conheça o teu Criador, conheça o teu Salvador, conheça o teu Senhor, o teu Pai. Existe um espírito de orfandade que assola a igreja muitas vezes. As pessoas muitas vezes ainda estão vivendo órfãos, estão vivendo uma orfandade, estão fazendo para chamar atenção e não para agradar. Quem está me entendendo em nome de Jesus? Se o Espírito Santo está me impulsionando, eu vou falar. Tem muita gente buscando agradar não, buscando ser, sabe, a motivação é assim: Deus, olha para mim, eu sou sedento, eu quero aparecer, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero estar em cima de um púlpito, eu quero estar, as pessoas olhando para os holofotes, onde o brilho é eu, Senhor. E Deus está falando, você tem que me agradar, porque a glória dele não divide com ninguém, mas honra ele te honra. Existe o benefício da honra. Quando nós entregamos a glória, as pessoas olham para nós e a honra do Senhor chega na nossa vida. Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus? Deixa eu te falar algo. Você precisa oferecer algo que é agradável ao Senhor. Às vezes você está batendo prego, às vezes você está insistindo em coisas que Deus já falou que Ele não quer para a sua vida. Às vezes você está insistindo em situações, em direções que Deus já falou, não é para você, não é isso que eu tenho para você, não é isso que eu tenho para a sua história, isso não está agradando ao Senhor. Irmão, é tempo de nós vivermos um posicionamento diante do Senhor. Oferecemos de fato um sacrifício vivo, santo e agradável. Só agrada, pega isso no teu espírito em nome de Jesus. Só agrada a Deus quem vive alinhamento e entende o propósito. Vou repetir para você entender. Só agrada a Deus quem vive alinhamento dos céus e entende o propósito. Nós só vamos agradar a Deus de verdade quando nós formos alinhados ao seu coração. Por isso que nós cantamos: dai-me, Senhor, um coração igual ao teu. É por isso que o salmista escreve: dai-me, Senhor, um coração igual ao teu. Um coração alinhado, um coração ensinável, um coração tratável. A Bíblia diz em Tiago que a sabedoria que vem do alto, ela é tratável, ela é ensinável. O que eu e você precisamos entender: se queremos agradar ao Senhor, nós vamos ser moldados dia a dia, rumo à sua vontade e não à nossa vontade. Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus? Só vive agradando a Deus quem vive alinhamento e entende o propósito. Se você está alinhado e entender o propósito da sua missão, querido, acabou. Existe bênção do Senhor, existe provisão do Senhor, existe, sabe, unção do Senhor, existe a graça de Deus sobre a tua vida. Às vezes você está olhando para situações e Deus está falando: me agrada, faz a minha vontade. A Bíblia fala em Salmos que todo ser que respira louve ao Senhor. Nós precisamos agradar esse Deus, querido. Precisamos agradar esse Deus. Deus tem chamado a sua igreja para um tempo de compromisso, para um tempo de renúncia, para um tempo de entrega. Aí eu volto com você no início. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vós sois o corpo de Cristo.
Se nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos começar a nos portar como de fato Ele falou que nós somos. Nós precisamos ter agora uma visão diferente. Eu agora não sou guiado por momentos, eu sou guiado pela eternidade. Eu sou guiado pelo plano perfeito do Senhor, concretizado em Cristo Jesus. Eu sou guiado por aquilo que Ele falou que eu sou. Eu faço parte do corpo, eu estou enxertado no corpo. Então eu ofereço um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus Cristo, enquanto esteve na terra, o seu prazer foi agradar o Pai. Enquanto nós estivermos aqui, nós iremos agradá-lo. Porque se você não agrada Ele aqui, você não serve para ir lá para o céu. Porque lá no céu é dia a dia, adorando, louvando, cantando santo, agradando ao Senhor, falando com Deus, o Senhor é santo. Irmão, comece vivendo a eternidade na terra. Eu posso ouvir um glória a Deus? Comece vivendo a eternidade na terra. Comece entendendo que esse sacrifício precisa subir como aroma suave ao Senhor. Se coloque de pé no teu lugar em nome de Jesus.